A grande batalha. Em Jeremias, capítulo 21, versículo 8, lê-menos-se: Eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. O homem e a mulher podem utilizar o contato sexual e as delícias do amor e dos beijos para converterem menos-se em deuses ou em demônios. Desde o amanhecer da vida, existe uma grande batalha entre os poderes da luz e os poderes das trevas. A raiz secreta dessa batalha está no sexo. Existe a correta interpretação dos mistérios do sexo. Existe a falsa interpretação dos mistérios do sexo. Os magos brancos nunca derramam o sêmen. Os magos negros sempre derramam o sêmen. Os magos brancos fazem subir a serpente ígnea de nossos mágicos poderes pelo canal medular. Os magos negros fazem a cobra descer até os infernos atômicos do homem. Os deuses e os demônios vivem em eterna luta. Os deuses defendem a doutrina da castidade. Os demônios odeiam a castidade. A raiz do conflito entre deuses e demônios está no sexo. A grande batalha realiza menos-se na luz astral. A luz astral é o depósito de todas as formas passadas, presente e futuras da grande natureza. A luz astral é o azoto e a magnésia dos velhos alquimistas, o dragão voador de Medeia, o Inri dos cristãos, o tarote dos bômios. A luz astral é um fogo terrivelmente sexual, desprendido unindo do Sol e fixado na Terra pela força da gravidade é o peso da atmosfera. O Sol é quem atrai e repele essa luz encantadora é deliciosa. A luz astral é a alavanca de Arquimedes. O velho sábio disse: Dai-me um ponto de apoio e moverei o universo. O sêmen é o astral líquido do homem. No sêmen está a luz astral. O sêmen é a chave de todos os poderes e a chave de todos os impérios. A luz astral tem dois polos, um positivo e outro negativo. Quando a serpente sob é positiva, é a serpente de bronze que curava os israelitas no deserto. Quando a serpente desce, é negativa, a serpente tentadora do Éden. 17. A grande batalha. Quando sabemos adorar e beijar com ternura infinita e suprema castidade, a serpente sob. Quando gozarmos ardentemente da luxúria e derramarmos a taça, a serpente se precipita, embriagada pela loucura, para os infernos atômicos do homem. Na região da luz moram os seres que se adoram. Na região das trevas, vivem as almas que se embriagam com o cálice da luxúria e que, depois de haverem-se embriagado, derramam a taça. Essas almas consomem menos-se no fogo de sua própria luxúria. A terra é dirigida por Cristo e Javé, os quais vivem em eterna luta. Cristo é o chefe dos deuses, Javé é o chefe dos demônios. Javé é aquele demônio terrivelmente perverso que tentou a Cristo na montanha, quando lhe disse: Itababo, todos os reinos do mundo te darei, se te ajoelhares e me adorares. E Cristo respondeu menos-lhe: Satã, Satã, está escrito, ao Senhor teu Deus não tentarás e só a ele obedecerás. Javé é um anjo caído, terrivelmente perverso. É o gênio do mal. Cristo é o chefe da grande loja branca. Javé, a sua antítese, é o chefe da grande loja negra. Os poderes da luz e das trevas vivem em eterna luta e essa luta tem sua raiz no sexo. O sêmen é o campo de batalha. No sêmen, os anjos e os demônios lutam até a morte. O ponto nevrálgico do grande conflito entre anjos e demônios é o sexo. Cristo tem o seu programa de ação. Javé também tem o seu. Os escolhidos seguem ao Cristo. Porém, a grande maioria dos seres humanos segue, fanaticamente, a Javé. Contudo, todos
se escondem por trás da cruz. Na luz astral se combatem mutuamente as colunas de anjos e demônios. Frente a cada anjo existe um demônio. Todo ser humano tem o seu duplo. Eis aí um dos mistérios das almas gêmeas. Os lamas dizem que Devadatta, o rei do inferno, foi irmão e rival de Buda. O duplo é semelhante, em tudo, a sua contra-menos parte. Tem as mesmas tendências, mantendo, todavia, a diferença das analogias dos contrários. Frente a um astrólogo branco existe um astrólogo negro. Se o mestre ensina a magia sexual branca, seu duplo ensinará a magia sexual negra. Os duplos são sempre análogos em tudo, porém antitéticos. 18. A grande batalha. A fisionomia e o corpo dos duplos são iguais, porque são gêmeos. Este é um dos grandes mistérios do ocultismo. Cada alma branca tem um duplo negro menos uma alma contrária, antagônica, que lhe dá combate. O amor e o contra menos amor combatem menos-se mutuamente. Anael é o anjo do amor. Lilith é seu duplo tenebroso e representa o contra menos amor. Nos tempos antigos, o grande teurgo Jambalico invocou estes dois gênios e, então, de um rio saíram dois meninos, o amor e o contra menos amor, Eros e Anteros, Anael e Lilith. As multidões que presenciaram o milagre de Jambalico prostraram menos-se ante o grande teurgo. O discípulo da pedregosa senda que conduz ao Nirvana enche menos-se de êxtase quando tem a felicidade de poder contemplar Anael, o anjo do amor. Anael apresenta menos-se ante os invocadores que sabem chamar menos-lo como um formoso menino da aurora. Na presença do anjo do amor, sentimos menos nos regressar à inocência perdida do Éden. O cabelo de Anael parece uma cascata de ouro caindo sobre seus ombros alabastrinos, e seu rosto tem a cor rosada da aurora. Anael veste menos-se com túnica branca e é de uma beleza indescritível. Ele é o anjo da música e do amor, da beleza e da ternura. É o delicioso cupido dos namorados, o êxtase de toda a adoração. Lilith, o irmão rival de Anael, é a sua antítese fatal. É um menino terrivelmente maligno, o anjo infernal de todas as grandes decepções amorosas. É um monarca dos infernos atômicos do homem. Lilith não pode resistir ao olhar do anjo do amor, porém é a sua sombra. Lilith apresenta menos-se como um menino terrivelmente maligno. Os cabelos desgrenhados e desbotados de Lilith, seu semblante maligno e sua túnica com as cores negra e azul nos falam claramente de um mundo de crueldade e amargura. Anael representa o raio positivo de Vênus. Lilith representa o raio negativo de Vênus. As tradições dos grandes cabalistas dizem que Adão tinha duas esposas, Lilith e Naamá. Lilith é a mãe dos abortos, da pedrastia, da degeneração sexual, do homossexualismo, do infanticídio, etc. Naamá é a mãe do adultério. Naamá seduz com o encanto de sua beleza maligna. 19. A grande batalha. Quando um homem é infiel à esposa que lhe foi dada pelos senhores da lei, recebe uma marca luciférica entre as duas sobrancelhas. Quando o homem casa menos-se com uma mulher que não lhe pertence, quando realiza um matrimônio violatório da lei, é fácil de reconhecer o erro, porque no dia das bodas a noiva aparece calva. Instintivamente a noiva cobre tanto a cabeça com o véu que não aparece o cabelo. O cabelo é o símbolo do pudor na mulher e nas bodas de Naamá é proibido usar o cabelo. Essa é a lei. Os anjos da luz e os anjos das trevas vivem em eterna luta. No sexo está a
Raios da grande batalha entre os poderes da luz e das trevas. Todo o planeta tem duas polaridades, de acordo com a grande lei. O raio positivo de Marte está representado por Luín-Gibor. O raio negativo de Marte é representado pelo duplo deste Elohim, que se chama Andromeleque. Esse perverso demônio está reencarnado agora na China. O chefe supremo do raio positivo da Lua é Jeová. Shavajot é, exatamente, sua antítese, seu irmão rival. Jeová dirige o raio positivo da Lua. Shavajot dirige o raio negativo da Lua. Jeová ensina a magia sexual branca. Shavajot ensina a magia sexual negra. Existem duas luas, uma branca e outra negra. Nas duas luas acham menos-se representadas as forças femininas universais da sexualidade. A criação advém dos processos evolutivos do som. O som é a expressão da sexualidade. Os anjos criam com o poder sexual da laringe criadora. O som primordial e manifestado, através de seus incessantes processos evolutivos, chega a converter menos-se em formas energéticas de matéria densa, estabilizada. O som primordial e manifestado é a sutil voz. O som primordial contém em si mesmo as forças sexuais masculinas e femininas. Estas forças se multiplicam e complicam conforme descemos nos abismos difíceis da matéria. O polo positivo do som é a força maravilhosa que nos atrai para o absoluto e manifestado onde só reina a felicidade. O polo negativo do som é a força tenebrosa que nos atrai para este vale de amarguras. O polo positivo é solar, crístico, divinal. O polo negativo é lunar e está representado pela lua. A sombra da lua branca é a Lilith. A origem da fornicação está em Lilith. A origem da individualidade separada está em Lilith. A origem do eu é a lua negra. A lua negra é a Lilith. 20. A grande batalha. Jeová trabalha com a lua branca. Shavajot trabalha com a lua negra. É impossível a criação do universo fenomênico sem a intervenção das forcas lunares. Infelizmente, intervêm as forças tenebrosas da lua negra danificam a criação. O Sol e a Lua representam os polos positivo e negativo do som. O Sol e a Lua originam a criação. O Sol é positivo e a Lua é negativa. O som é o esposo e a Lua a esposa. O diabo Lilith se mete entre os dois e danifica a grande obra. Tal como é acima, é embaixo. O homem é o Sol e a mulher é a Lua. Lilith é o Satã que seduz ambos e os leva à fornicação e ao abismo. Lilith é a Lua negra, o aspecto obscuro da Lua branca, a origem do eu e da individualidade separada. Jeová não tem corpo físico. Shavajot tem corpo físico. E está agora reencarnado na Alemanha, fazendo menos se passar por veterano de guerra. Ele trabalha para a grande loja negra. Nos mundos internos o mago negro Shavajot usa túnica e turbante vermelhos. Este demônio cultiva os mistérios da magia sexual negra numa caverna tenebrosa e tem muitos discípulos europeus. Jeová vive normalmente no Éden. O Éden é o mundo etérico. Todo aquele que retorna ao Éden é recebido pelo Senhor Jeová. A porta do Éden é o sexo. No astral existem templos de luz e de trevas, e onde a luz brilha mais claro, as trevas tornam menos-se mais espessas. Na Catalunha, Espanha, existe um templo maravilhoso em estado de ruínas. É o templo de Montserrat, onde está guardado o Santo Graal, o cálice de prata, em que Jesus, o Cristo, bebeu o vinho na última ceia. No Santo Graal está contido o sangue coagulado do Redentor do mundo.
Conta a tradição que o senador romano José de Arimateia encheu esse cálice de sangue real, ao pé da cruz do Salvador. O sangue manava das feridas do adorável e com ele o cálice se encheu. No templo de Monte Serra vive um grupo de mestres da Grande Loja Branca. Estes são os Cavaleiros do Santo Graal. Em outras épocas, o templo de 21. A Grande Batalha. Monte Serra e o Santo Graal eram visíveis para todo mundo. Mais tarde, tanto um como o outro se tornaram invisíveis. O templo existe em estado de ruínas. O templo e o Santo Graal submergiram menos-se no hiperespaço. Agora só em corpo astral, ou então com o corpo físico em estado de ruínas, podemos visitar o templo. Um corpo físico pode ser tirado do mundo tridimensional e colocado na quarta dimensão. Isso pode ser feito sabendo menos se usar o hiperespaço. Dentro em breve a astrofísica comprovará a existência do hiperespaço. As tribos indígenas da América conheceram a fundo a ciência ginas. Os Cavaleiros Tigres, no México, sabiam colocar seu corpo físico dentro do hiperespaço. Na América, existem lagoas, montanhas e templos em estado de ruínas. O templo de Chapultepec, no México, se encontra em estado de ruínas. Situado dentro do hiperespaço, o mestre Viracocha recebeu a iniciação. Neste templo, junto a todo o templo de luz existe um templo das trevas, onde a luz resplandece mais. Ali, por contraste, as trevas mudam de aspecto tornam menos-se mais espessas. Os Cavaleiros do Graal Branco devem lutar, inevitavelmente, contra os Cavaleiros do Graal Negro. O Salão de Bruxaria, situado em Salamanca, na Espanha, é a antítese fatal do Templo de Monte Serra. Estudemos esta curiosa analogia dos contrários. O Templo do Graal Branco é um esplêndido mosteiro da grande luz. A sua antítese, o Templo de Salamanca, é um esplêndido mosteiro das trevas. O Templo de Monte Serra tem 2 pisos e está rodeado de belos e doces jardins. O Salão de Bruxaria também possui 2 pisos e está cercado por românticos jardins, onde cada flor exala um hálito de morte. Ambos os edifícios são esplêndidos. Em ambos edifícios fala menos-se do bem, da verdade e da justiça. Em ambos os templos reina a ordem e a cultura, e se fala de santidade e de amor. Isto poderá causar assombro ao leitor, que se perguntará, como é possível que nos templos do mal se fala de santidade e amor? Querido leitor, não se desconcerte por favor. Recorde, irmão, que os Cavaleiros do Graal Negro são lobos vestidos com pele de ovelha. Os adeptos da mão esquerda gostam de ejacular o sêmen cristônico, por isso. 22. A Grande Batalha. São magos negros. A filosofia deles é a filosofia da fatalidade. Todo o bem para eles é mal e todo o mal para eles é bem. Para eles, a doutrina de Javé é divina e a doutrina do Cristo é diabólica. Os senhores das trevas horrorizam menos-se com o Cristo. Os filhos do abismo detestam a Mãe Divina. Em suas regiões, eles atacam violentamente a todo aquele que invoca a Mãe Divina ou a seu filho muito amado. Se o investigador ocultista penetrar com seu corpo astral no salão da bruxaria, encontrar menos a, inevitavelmente, diante de belíssimas e elegantes escadas espiraloides, que o conduzirão ao lugar mais secreto do recinto. Trata menos-se de um elegante salão, decorado com todo o esplêndido luxo das mansões senhoriais do século XVIII. Aí resplandecem espelhos maravilhosos, tapetes encantados e toda a beleza maligna de Namá. Quem governa aquela
Mansão da fatalidade é Dom Ramon Rubifero, distinto cavaleiro do Graal. Negro, horrível demônio das trevas. Desgraçados dos discípulos que visitarem o salão da bruxaria. A beleza fatal. De Neymar seduzir menos Los menos há com toda a magia deliciosa de seus encantos. Então, rodarão ao abismo, onde só se ouve o pranto e o ranger de dentes. Mais lhes valeria não haver nascido, ou melhor seria que amarrassem uma pedra de moinho ao pescoço e se lançassem ao fundo do mar. No templo de Montserrat resplandece a glória do cálice de prata com o sangue do Redentor do mundo e ali celebram menos-se festas cósmicas. No templo de Salamanca, resplandecem as trevas do Graal Negro e ali são celebrados bailes profanos e asquerosos conluios de bruxas. Os cavaleiros do Santo Graal adoram ao Cristo e à Mãe Divina, ao passo que os cavaleiros do Graal Negro adoram a Javé e à sombra fatal da grande natureza. Essa sombra chama menos-se Santa Maria. O reino de Santa Maria é o abismo. A grande batalha entre os poderes da luz e das trevas é tão antiga quanto a eternidade. O ponto nevrálgico da grande batalha é o sexo. Os magos brancos querem fazer a serpente subir. Os magos negros querem fazer a serpente descer. Os magos brancos seguem o caminho do matrimônio perfeito. Os magos negros amam o adultério e a fornicação. Existem mestres da grande loja branca. Existem mestres grande loja negra. Há discípulos da grande loja branca. Há discípulos da grande loja negra. 23. A grande batalha. Os discípulos da grande loja branca sabem mover menos-se consciente positivamente em corpo astral. Os discípulos da grande loja negra também sabem viajar em corpo astral. Todos nós, quando crianças, escutamos muitas histórias de bruxas e de fadas. Nossas avós nos contavam sempre historinhas de bruxas que, à meia-noite, viajavam pelas nuvens, montadas em vassouras. Ainda que pareça incrível a muitos estudantes de ocultismo, teosofia e rosacrucianismo, essas bruxas existem realmente. Não andam montadas em vassouras, como creem as avózinhas, mas é certo que sabem viajar pelos ares. As chamadas bruxas viajam com o seu corpo de carne e osso através do espaço. Elas sabem aproveitar o hiperespaço para transportar menos-se fisicamente de um lugar a outro. Dentro em breve a astrofísica descobrirá a existência do hiperespaço, que pode ser demonstrado com hipergeometria. Quando um corpo se submerge no hiperespaço, diz menos-se que entrou em estado de Ginas. Todo o corpo em estado de Ginas escapa à lei da gravidade e flutua no hiperespaço. Existe o volume e o hipervolume. As chamadas bruxas locomovem menos-se dentro do hipervolume do espaço curvo em que vivemos. A curvatura do espaço não pertence exclusivamente ao planeta Terra. A curvatura do espaço corresponde ao infinito espaço estrelado. Se os ciclones constituem, por si mesmos, uma prova do movimento de rotação terrestre, é também muito certo e perfeitamente lógico que a rotação de todos os sóis, constelações e mundos, seja uma prova inequívoca da curvatura do espaço. Os magos brancos também sabem colocar seu corpo físico em estado de Ginas. Jesus caminhou sobre as águas do mar da Galileia aproveitando inteligentemente o hiperespaço. Os discípulos de Buda, valendo menos-se do hiperespaço, podiam atravessar uma rocha de lado a lado. Na Índia existem yogis que, aproveitando o hiperespaço, podem passar pelo fogo sem se queimarem. Pedro, utilizando o hiperespaço, escapou da prisão e salvou menos-se da pena de morte.
O grande Logi Patanjali disse em seus aforismos que praticando um samyasi sobre o corpo físico, este torna menos como de algodão e flutua nos ares. 24. A grande batalha. Um samyasi consta de 3 tempos: concentração, meditação e êxtase. Primeiro, o yogi concentra menos-se em seu corpo físico. Segundo, medita sobre seu corpo físico, provocando o sono. Terceiro, cheio de êxtase, levanta menos-se de seu leito com seu corpo em estado de ginase e penetra no hiperespaço, escapando à lei da gravidade e flutuando no ar. Os devotos de Santa Maria, bruxas e zangões, fazem a mesma coisa, usando as fórmulas da magia negra. Os magos brancos penetram com o seu corpo em estado de ginase dentro de uma dimensão de tipo superior. Os magos negros, com o seu corpo físico em estado de ginase, entram em uma dimensão de tipo inferior. Existe, em toda a natureza, uma subtração e soma de dimensões, sempre infinita. Abandonamos uma dimensão para penetrar em outra superior ou inferior. Essa é a lei. O reino de Santa Maria é o abismo dos fracassados. O reino da luz é a região dos deuses, na qual só podem viver aqueles que chegaram à suprema castidade. No abismo a castidade é um delito, e a fornicação se torna lei. Aquele que visitar o elegante salão de Javé menos semo ficará deslumbrado com o luxo e a alegria. Ali se encontrará com milhares de magas negras dotadas de uma terrível beleza maligna. A alma inexperiente que penetrar nessas regiões do mal poderá extraviar menos-se pelo caminho do erro e cair para sempre no abismo da perdição. A beleza maligna de Neymar é perigosa. Nos templos da luz só vemos amor e sabedoria. Aí já não podem entrar os tenebrosos, porque vivem em uma dimensão de tipo inferior. A beleza de Neymar é a fatalidade. Aqueles que tanto amaram, aqueles que juraram amor eterno, poderiam ter sido felizes, desgraçadamente. Encantados pela beleza de Neymar, adoraram a mulher alheia e caíram no abismo da desesperação. No salão de Javé menos semo resplandece fatalmente a beleza de Neymar. Os magos negros têm um símbolo sagrado, o tacho de cobre. Os magos brancos têm como símbolo sagrado a Santa Cruz, que é um símbolo fálico. A inserção do falo vertical no útero formal forma cruz. 25. A grande batalha. A cruz tem o poder de criar. Não pode haver criação sem o símbolo da Santa Cruz. Cruzam menos-se as espécies animais, cruzam menos-se os átomos e as moléculas. Para a perpetuação da vida. As rosas benditas da espiritualidade florescem na cruz do matrimônio perfeito. O matrimônio perfeito é a união de 2 seres, um que ama mais, outro que ama melhor. O amor é a melhor religião execuível ao gênero humano. Os magos negros odeiam o matrimônio perfeito, a beleza fatal de Neymar. E os crimes sexuais de Lilith constituem a antítese fatal do matrimônio perfeito. O mago branco adora ao Cristo interno. O mago negro adora a Satã, que é o eu, o mim mesmo, o ego reencarnante. O eu é o próprio espectro do umbral. O eu reencarna incessantemente para satisfazer desejos. O eu é memória. No eu estão todas as recordações de nossas antigas personalidades. O eu é Arimá, Lúcifer, Satã. Nosso real ser é o Cristo interno. Nosso real ser é de natureza universal. Nosso real ser não é nenhum tipo de eu, superior ou inferior. Nosso real ser é impessoal, universal, divinal, transcende todo o conceito de eu, mim, mesmo, ego, etc. O mago negro fortifica seu Satã e nele fundamenta seu poder fatal. A forma e
O tamanho de Satã depende do grau da maldade humana. Quando entramos na senda do matrimônio perfeito, Satã perde seu volume. Que fialdade! Necessitamos dissolver Satã e isto só será possível através do matrimônio perfeito. Precisamos elevar menos-nos ao estado angélico, o que só é possível praticando magia sexual com a esposa sacerdotisa. Os anjos são homens perfeitos. Existem dois tipos de magia sexual, a branca e a negra, a positiva e a negativa. A magia sexual com ejaculação do sêmen é magia negra. A magia sexual sem a ejaculação do sêmen é magia branca. Os tântricos negros ejaculam o sêmen e logo recolhem menos-no de dentro da vagina. Esse sêmen, mesclado com o ícor sexual feminino, é reabsorvido novamente pela uretra, utilizando um procedimento tenebroso. 26. A grande batalha. O resultado fatal desse tantrismo negro é o despertar da cobra de uma forma absolutamente negativa. Então esta, ao invés de subir pelo canal medular, desce para os infernos atômicos do homem e transforma menos-se na horrorosa cauda de Satã. Com este procedimento, os tântricos negros separam menos-se do Cristo interno para sempre. E se afundam no espantoso abismo definitivamente. Nenhum mago branco ejacula o sêmen. O mago branco segue pelo caminho do matrimônio perfeito. Os magos negros querem, com este procedimento fatal, unir os átomos solares e lunares com a finalidade de despertar o Kundalini. Como resultado de sua ignorância, separam menos-se do Deus interno para sempre. Os magos brancos mesclam os átomos solares e lunares dentro de seu próprio laboratório sexual. Para isso é o matrimônio perfeito. Bendita seja a mulher. Bendito seja o amor. A grande batalha entre magos brancos e magos negros tem sua raiz no sexo. A serpente tentadora do Éden e a serpente de bronze que curava os israelitas no deserto combatem menos-se mutuamente. Quando a serpente sobe, tornamos menos nos anjos. Quando desce, demônios. Durante a magia sexual reforçam menos-se os três alentos do acaso puro que descem pelo cordão bramânico. Se o mago derrama o sêmen perde bilhões de átomos solares, que são substituídos por bilhões de átomos diabólicos, recolhidos pelos órgãos sexuais através do movimento nervoso que ocorre após o derramamento do sêmen. Os átomos satânicos tentam subir até o cérebro, pelo cordão bramânico, porém os três alentos do acaso precipitam menos-nos ao abismo. Quando chocam menos-se com o deus atômico negro que reside no cóccix, a cobra desperta e se dirige para baixo, para formar, no corpo astral, a cauda do diabo. Os anjos são homens perfeitos. Para elevar menos-nos ao estado angélico, necessitamos de matrimônio perfeito. Os demônios odeiam o matrimônio perfeito. Os demônios são homens perversos. Existem dois tipos de magia sexual, a branca e a negra. Os que praticam magia sexual branca não derramam o sêmen jamais na vida. Os que praticam a magia sexual negra derramam o sêmen. 27. A grande batalha. Os Dugpas da loja negra do Tibete derramam o sêmen. Estes tenebrosos, após derramarem o sêmen, recolhem menos-no de dentro da vulva feminina como um instrumento especial. A seguir, reabsorvem menos-no pela uretra, usando um poder negro, uma variedade do Vajali Mudra, que não divulgamos para não propagar a ciência fatal das trevas. Quem os magos da sombra que, por este procedimento, poderão mesclar os átomos solares e lunares para despertar o Kundalini. O resultado é que os
Fogos espinhais, ao invés de subirem pelo canal medular, descem para os infernos atômicos do homem, convertendo menos-se na cauda de Satã. Os magos brancos mesclam os átomos solares e lunares dentro do próprio laboratório sexual, sem cometer o crime de derramar o licor seminal. Assim o Kundalini desperta positivamente e sobe vitorioso pelo canal medular. Este é o caminho angélico. O mago branco aspira o estado angélico. Os senhores da face tenebrosa querem alcançar o grau de anagaricas. As almas que seguem a senda do matrimônio perfeito fusionam menos-se com o seu Deus interno e levam menos-se ao reino do super-homem. As almas que odeiam a senda do matrimônio perfeito se divorciam de seu Deus interno e submergem menos-se no abismo. O mago branco faz a energia sexual subir pelos cordões simpáticos da medula espinhal. Estes dois cordões enroscam menos-se na medula espinhal, formando o santo oito. Esses cordões são os dois testemunhos citados pelo Apocalipse. Enche teu cálice, irmão, com o vinho sagrado de luz. Recorda que o cálice é o cérebro. Necessitas da visão da águia e das asas ígneas. Os tenebrosos lutam para tirar menos-te do real caminho. Saiba que os três perigos mais graves que rondam o estudante são os médiuns do espiritismo, os falsos profetas e profetisas e as tentações sexuais. 28. A grande batalha. Esta é a senda do fio da navalha, caminho cheio de perigos, por dentro é, por fora. Viva alerta e vigilante como vigia em época de guerra. Não te deixes surpreender por aqueles que consideram o sexo uma função puramente animal, sem transcendência espiritual de espécie alguma. Comumente, os falsos profetas odeiam o sexo e exibem sempre novas doutrinas, com a finalidade de surpreender aos débeis e, depois de fascinar menos-los, levar menos-los ao abismo. Não te deixes confundir pelas falsas palavras dos tenebrosos. Lembra menos-te que os médiuns espíritas costumam servir de veículo às entidades negras, que se apresentam presumindo santidade e aconselhando contra a senda do matrimônio perfeito. Geralmente afirmam serem Jesus, Buda, etc., etc., para enganar aos ingênuos. Cuida menos-te das tentações, que te armam ciladas. Sê prudente e vigilante. Recorda que no sexo se trava a grande batalha entre os poderes da luz e das trevas. Todo aquele que entra na senda do matrimônio perfeito deve tomar muito cuidado com esses três perigos gravíssimos. Os tenebrosos lutam incansavelmente para afastar menos-te da senda do matrimônio perfeito. Não te deixes seduzir por essas sublimes doutrinas que aconselham o derramamento do sêmen, porque são da magia negra. O rei dos átomos diabólicos aguarda no cóccix a oportunidade para despertar a cobra negativamente e dirigir menos-la para baixo. Com o derrame do sêmen, o Deus atômico negro recebe um formidável impulso elétrico, suficiente para despertar a cobra e direcionar menos-la para os infernos atômicos do homem. Assim, o homem converte menos-se em demônio. Assim é como cai no abismo. 29. A grande batalha. 30.